Muito bem, gente, começa mais um podcast, o podcast No Contexto, o podcast que nunca sai fora do contexto da sua vida, da Bíblia e da lição jovem Deuteronômio. E eu estou aqui, gente, não estou sozinho, estou aqui com aquele que está careca de estudar a lição jovem, Fabrício Leão! Aê, tá inspiradinho hoje, né, cara? É isso e aí, mano, tudo bem? Bom dia, bom Adriano, dia, que bom estar com você aqui também. Estamos iniciando aí mais um episódio da nossa lição da Escola Sabatina, contexto bíblico. Temos um episódio lindo aí pela frente, estamos estudando o livro de Deuteronômio e hoje estamos bem acompanhados. Alto nível. Ele está aqui concentrado, silente, recatado. É isso aí, mano, focado. E tem umas razões para isso, que a gente não vai falar aqui agora, mas ele é pai do B, do Léo, do Bernardo e do Leonardo, casado com Fernanda. É o nosso secretário aqui da nossa associação e eu queria, nesse momento, apresentar a vocês o pastor Luiz Piazzi. Beleza, amigo? Tá, bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês, viu, Leão? Muito bom, pastor Adriano, bom estar aqui com vocês também. E, gente, é um prazer a gente poder estudar a lição juntos, né? Que gostoso, a gente vai ter aí um momento de poder refletir na palavra de Deus. Eu tô animadíssimo com isso e a gente tá aqui com a Vanessa também. Vanessa, seja bem-vinda, muito bom poder estar aqui com você. Vanessa é a gerente de comunicação da Associação Paulista Leste. Rapaz, desculpa aí, né? Ela, tá certo, é jornalista, é quem cuida aqui de tudo que se produz, o conteúdo. Minha mão tá suando, cara. Rapaz, dureza, né, meu amigo? A gente chega a ficar trêmulo, mas é isso, que Deus te abençoe, Vanessa, bom estar contigo aqui. Pastor, obrigada. Eu tô sempre nos bastidores, né, do No Contexto, e hoje tô aqui na linha de frente. E temos conosco também o nosso querido apresentador, pastor Adriano, sempre conosco aqui no Contexto, né, pastor? Ainda bem que você foi caridosa, viu? Tava com medo aqui de alguma coisa, né? Mas, querida, seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda. Nas horas vagas, o pessoal diz que ele é pastor, né? Sabia disso aí? Um abraço, pastor. Tá ventilando por aí esse negócio, sabia? Tá certo. Muito bem, gente. No Contexto tem a intenção de ajudar você, líder de escola sabatina, jovem, né? Trazemos aqui alguns insights para estudo da lição, para que você possa, aí, de alguma maneira mais fácil, descontraída, levar conhecimento bíblico para os seus jovens, né? Vamos começar a nossa lição fazendo uma oração. E eu quero convidar a Vanessa, né? O brilho da nossa mesa aqui, né? A empoderada da nossa mesa. Pede a bênção, Vanessa. Nossa, tudo. Vamos orar. Tá cheio de pastor aqui, mas oração é... Ok, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui reunidos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Que o que possamos conversar aqui possa chegar às pessoas de uma forma que elas entendam melhor a tua palavra. Nos abençoa, nos use, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, para você que está nos assistindo, se você ainda não curtiu o nosso vídeo, é o momento de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no YouTube, tá certo? E também nos perseguir lá no @ja.paulistaleste no Instagram e também no Spotify, no Deezer e tantas outras plataformas. Inclusive tem os links aqui embaixo no YouTube, na descrição do vídeo, para você seguir a gente nas redes aí, tá? Pastor Adriano, dá um Sim. recadinho aqui, rapidinho. Eu queria agradecer aqui em nome da Escola Sabatina aqui da Paulista Leste, em nome do pastor Caio, que é o nosso parceiraço aqui da nossa lição. Nós estamos aqui com uma camiseta especial agora em comemoração ao Dia Mundial da Escola Sabatina, 168 anos. E a gente tem visto esse movimento crescer aqui em nossa associação, não só nas classes de adultos, que já é uma tradição, mas também especialmente na classe de jovens, e essa parceria tem dado muito certo. E desafiamos cada diretor de escola sabatina a celebrar esse dia, a motivar o pessoal a continuar estudando a palavra de Deus e fazer uso desse material incrível que tem sido e continuará sendo o coração da nossa igreja. Você que é professor de escola sabatina, celebre esse dia, faça uma linda festa aí e celebre. Vamos celebrar todos juntos aí o Dia Mundial da Escola Sabatina, os 168 anos. E tá chegando aí também, gente. Viu, pastor Adriano? Opa. Pastor Luiz Piazzi. Está chegando aí, Vanessa, a nossa Campal Jovem. Aí. Gente, é provável que as vagas já estejam acabando. Vai lá, faça a sua inscrição e participe. Sexta, sábado, domingo. Segunda vai ter um passeio especial. E eu quero desafiar a participar desse grande movimento de celebração e de busca de Deus através da nossa Campal Jovem. Te esperamos lá. Que bom, né? Tantos motivos para comemorar, né? Nós temos motivos, né? Bom, gente, vamos começar então estudando. Eu queria ler o nosso texto-chave de hoje, né? Que o nosso tema é "E quanto aos cananeus?". Então vamos falar sobre esse assunto. O nosso texto base está lá em Deuteronômio capítulo 7, do verso 1 em diante. Porém, eu vou ler aqui 3 versinhos, que está no verso 6 até o verso 8. Diz assim, ó: "Vocês são um povo santo que pertence ao Senhor, seu Deus.
dentre todos os povos da terra, o Senhor, seu Deus, os escolheu para serem propriedade especial. Estou vendo aqui uma referência de Pedro, né? Lá no Novo Testamento, olha só. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes, foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, o Senhor os libertou com mão forte da escravidão e da opressão do faraó, rei do Egito. Aqui nós temos aqui uma confirmação que Deus nos escolheu, ou escolheu Israel a princípio, né? Não porque era uma nação bonita, poderosa, mas porque Deus o amou e quis fazer dessa nação uma grande bênção para toda a humanidade, apesar dos defeitos e os erros aí, né? Mas aqui, para a gente introduzir o nosso assunto, eu estou vendo aqui a tirinha, né? E eu quero perguntar para a Vanessa. A Vanessa não é a mais cringe daqui? Então, Vanessa, nos atualizem nessa tirinha. Como assim? O que está acontecendo aí? Olha, a tirinha dessa semana. Não ultrapasse a fronteira. E o rapazinho vai lá, pula. E aí Deus fala para ele, eu sou uma piada para você? Né? E depois aqui tem a pergunta da lição. De acordo com o texto-chave, com a tirinha, com o título, quais são as primeiras impressões sobre o que se trata a lição dessa semana? E vendo essa tirinha eu entendi algumas coisas, né? Sem ter entendido ainda o assunto, mas dá para imaginar que alguém passou dos limites, mas parece que Deus foi lá, usou da misericórdia dele e resgatou, de alguma forma. Você vê que existe regras para um jogo, né? Tem um jogo de futebol, tem suas regras, né? Então a gente tem liberdade dentro do campo para fazer certas coisas, né? E a gente percebe que o camarada aqui ele está pulando as regras, passando os limites, né? E veja, Deus é um Deus que joga limpo, é assim que fala o nosso contexto, né? E como assim? Perguntar aqui pro pastor Luiz, nosso teólogo da mesa, né? Uma mente mais brilhante que todos aqui, ó. Pastor Luiz, como assim Deus joga limpo? O que quer dizer com isso? Eu acho até que a tirinha trouxe aí uma ideia bem clara, né? No primeiro quadradinho você já percebe que ali tem uma placa. Uma regra? Uma regra. Boa. E não só uma regra, mas ele deixou clara essa regra. É muito bom quando a gente é cobrado por coisas que a gente sabe que está sendo cobrado. Verdade. É ruim quando alguém te surpreende e fala assim, poxa, e eu não sabia disso, ninguém tinha me falado, tô te cobrando por uma coisa que nunca ninguém falou nada. E o que eu acho legal dessa história toda é que Deus, ele jogou limpo com todo mundo. Ele deixou a ideia clara. Não tão somente de que aquela terra tinha sido dada a Abraão, isso tinha sido contado a tanta gente, não tão somente quais eram as suas intenções para com este povo, o povo da descendência de Abraão, não tão somente Deus deixou claro qual eram essas intenções, mas ele deu oportunidade das pessoas que estavam naquele lugar saber disso. Através de profetas que foram enviados, pessoas que passaram por ali, através da vivência de Abraão naquele lugar, quanta coisa Deus não deixou claro. E eu acho legal é que a cobrança que Deus faz depois, ou a resposta que Deus dá, não é uma surpresa. É de algo que já tinha sido comentado. Você percebeu, Fabrício, o alto nível aqui, né? Parabéns por ter convidado o pastor. As perguntas difíceis vão tudo para ele. Olha, é interessante esse tema da semana, porque é uma pergunta que a Vanessa estava agora há pouco com os bastidores falando, mas assim, por que só os cananeus, né? E quem sabe essa pergunta poderia também ser feita por alguns que veem, às vezes, no discurso da Bíblia, na forma taxativa de Deus dizer que ele tem um povo exclusivo dele, que ele é um Deus exclusivo de um povo, etc e tal, e a partir daquele povo ele queria ser transmitido para outras nações. Parece uma pergunta, ela poderia ser feita também em relação ao povo de Israel. Por que só Israel? Ou seja, Deus tem favoritos? O que é que Israel tinha para oferecer? O texto é muito claro, não tinha nada para oferecer. Eu amei vocês. E é interessante, né? Porque a pergunta é assim, e quanto aos cananeus? E aí, Deus amava os cananeus, não? Não amava os amorreus? Não amava os demais que moravam ali? Era só Israel? Essa pergunta, esse tema da lição está bem sugestivo, dá para pensar muita coisa aqui, porque a princípio a gente pode, quem sabe, fazer uma conclusão errada a respeito de Deus, de que Deus é um Deus exclusivista, de que ele não se importa com os outros, de que ele só cuida dos seus e manda chibata nos outros, né? Ele tem manda matar, né? Mulher, criança, se não obedece, lá vai faca, aquela coisa toda. Não é assim. A gente percebe ao longo do livro de Deuteronômio, até o pastor Daniel foi boa, né? O pastor Alexandre, o pastor Adriano mencionou na lição, acho que na primeira lição, que os discursos estão divididos em 3 partes, né? Lembrar, conhecer e escolher. É muito interessante isso, né? Deus já no começo lembrando a eles de que ele era um Deus que tinha um cuidado especial com o seu povo.
E essas orientações, essas lembranças que Deus estava dando para o povo de Israel, não eram desconhecidas dos povos ao seu redor ali. Não eram inocentes. Imagina, desde quando Deus chamou Abraão, passou-se 4 gerações, imagina? E Deus falando ali, olha, vocês vão, mas vão voltar, porque ainda não chegou a medida da iniquidade dos povos que moram nas terras de Canaã. Então percebemos claramente de que Deus ele tem um profundo interesse, não só de que seu povo entenda que ele é amado, de que ele tem poder para perdoar, que ele quer que eles se lembrem de quem eles são, de quem Deus é, do conhecimento das suas leis, porque Deus não cobra a gente aquilo que ele não nos orientou, para o nosso próprio bem. Com certeza. E quer que no final a gente escolha, ainda diz assim, escolhe isso aqui para você poder viver. E essa mesma mensagem, ela não foi limitada, embora Deus tivesse no povo de Israel um povo especial, escolhido, Deus tinha total e sempre teve total interesse de que outras pessoas, outras nações, especialmente os cananeus, respondendo essa pergunta da lição, também conhecesse a respeito do amor dele. Quando eu fico olhando para Israel, né, e vejo aqui que Deus deixa muito claro, vocês não são a última bolacha do pacote, né? E eu lembro de uma história que eu escutei, vou contar rapidinho aqui, né? Que Deus se levantou e falou assim, eu vou escolher um povo. Aí os gregos se levantaram. Me escolha nós, Senhor, porque nós somos grandes pensadores, inteligentes e tal. E Deus olhou, pensou, e olhou e viu os romanos. E os romanos falaram, Senhor, nos escolham, porque nós somos grandes guerreiros, né, tal, falando dos seus guerreiros, tal. E aí os assírios se levantaram, não, mas nós nós conquistamos, somos cruéis, somos espertos em batalha, tal. E aí Deus olhou e viu que tinha Israel. Falou, e vocês? Israel falou assim, Senhor, a única coisa que a gente sabe fazer é contar a história. É tudo que Deus precisava. Era de contadores de história. Por quê? Porque Deus precisava de um povo que soubesse contar quem é o Deus da história. Através desse relacionamento que Deus queria ter com eles. Né? Sim, show de bola. Inclusive, o que eu acho interessantíssimo aqui é a gente também ressaltar que assim como um dia o cálice, né, da iniquidade enche para os cananeus, um dia encheu para Israel também. 800 anos depois, a conta quer veio, dizer, né? Isso é mesmo. Essa ideia do favoritismo, né? Ela está no ser humano. Deus escolhe as pessoas, Deus quer as pessoas, Deus quer o coração de cada um. Mas em algum momento fica difícil de manter alguém que não quer. Imagina aí, né? Imagina isso, o quanto essa exclusividade mal interpretada e mal recebida por eles prejudicou eles um pouco tempo depois, né? De se sentirem melhores do que os outros, de não quererem seguir as orientações do próprio Deus sobre a questão dos estrangeiros, dos escravos. Eles esqueceram tudo o que eles tinham passado, né? E passaram a se ortis com pessoas que eles deveriam abraçar, imagina? Sim. Com os pobres, com as viúvas, com as mulheres, com as crianças, e começou a criar toda uma celeuma em torno dessa exclusividade que era para ser uma bênção para os outros, começaram a pensar em seu próprio umbigo. E isso é muito claro ao longo do tempo, a tal ponto dessa exclusividade tornar-se um problema e o motivo pelo qual também o cálice dele chegou a se encher também. E avançando aqui, gente, na parte de compreenda na segunda-feira, nós chegamos aqui no expulso, mas não eliminado, né? E eu fico pensando assim, por quê? Porque Deus precisou expulsar os cananeus, e cananeus a gente pode entender aqui que não só como uma tribo ou uma nação, né, que não era nação, mas vários grupos étnicos que estavam em Canaã, né? Então os cananeus, então aí tem os filisteus, jebuseus e tantos outros eus aí da vida. E Deus expulsa eles, né? E aqui eu queria jogar para a roda aqui, né? Por que Deus não converteu os cananeus e preferiu expulsar eles? Mas peraí, como assim? Deus agiu de forma punitiva, exclusivista? Arbitrária? O que você acha, Vanessa? Foi necessário que isso acontecesse, né? Até a lição fala que Deus não queria que ninguém morresse, se fosse possível. Ou seja, haveria essa possibilidade de morte também. Mas ele queria que as pessoas se voltassem à verdadeira adoração. Só que se isso não acontecesse, se essa expulsão não acontecesse, aquele povo ia estar lá fazendo coisas abomináveis ao Senhor, né? Então, aqui a lição fala que se os cultos a Baal, a Zerá ainda existissem, as pessoas sacrificariam seus próprios filhos nos altares, né? Fariam orgias sexuais. Então, assim, ações que são abomináveis para Deus. Tudo isso continuaria acontecendo, porque embora Deus quer que todos sejam salvos, ele não decide pela pessoa. Então essa expulsão foi necessária para que esses atos abomináveis não continuassem acontecendo.
e contaminasse Israel. Exatamente. O que você vê, Luiz? Eu também me apeguei a essa palavra se possível, sabe? Eu estava estudando assim, lendo, falei, se possível não matar ninguém, né? Porque todo mundo quando lê a Bíblia já fica falando, né? O negócio é meter a faca, né? Você precisa arrebentar. Mata tudo! Rapaz, mata tudo, elimina todo mundo, quebra tudo e agora é meu, né? Assim, ainda mais com o poder de Deus, quem não é que não ia querer participar de um exército desse, né? Verdade. Só que a coisa não é muito bem por aí, o que a gente percebe aqui no texto bíblico é que esse se possível, ele existia. O problema todo é que as pessoas se classificaram como não sendo possível quando elas se tornaram opositores declarados. Indivíduos de um lado, na verdade, já firmado. E, de certa forma, agindo contra aqueles que queriam cumprir, de certa forma, o que Deus já tinha prometido. O que Deus estava sendo aí não era cruel. Ele estava sendo fiel à promessa que ele mesmo havia feito para o seu povo. Aquela terra pertencia à descendência de Abraão. Haviam pessoas que estavam lá. Então Israel não estava invadindo, pelo contrário. Tomando posse daquilo que era invadiram. Seu. Exatamente. Os outros invadiram. Isso. E o que Deus fez? Bem, levou 400 anos falando. Gente, tá aí, ó, enviou profeta, enviou isso, enviou aquilo, aquilo outro e tal. Várias pessoas para poder anunciar e falar, olha, essa terra é de um povo que é de Deus. Se converta a esse Deus. Vivam juntos. Quando eles chegam lá, o que não dá para existir? Não dá para existir, não são as pessoas morando lá. O que não dá para existir são os velhos costumes das pessoas que moram lá. A gente tem aqui, eu acho que até um ponto interessantíssimo para poder falar a respeito de quando Deus invade a nossa vida. Quando Deus invade o nosso coração, quando Deus invade o nosso pensamento. Tem gente que fala, Deus me aceita como eu sou. Claro que Ele te aceita. Mas Ele te aceita para deixar você como Ele quer. E não para você ser mantido como você está. E ali, naquela terra, existia a mesma ideia. Deus queria colocar o seu povo ali para poder cumprir a sua promessa de fazer daquela terra uma grande bênção. Agora, o que não dava era para poder manter o seu povo dentro de uma terra que era dominada por costumes, onde, nesses cultos, como a Vanessa colocou aqui, crianças eram oferecidas como sacrifícios. Imagina, você colocar lá famílias, e Deus, isso é totalmente contrário à ideia do que Deus coloca como sendo família, o valor da vida. Quem de fato era cruel, né? Quem de fato era o cruel da história? Deus não queria que o povo dele convivesse com esses cultos de orgias que eram praticados. Deus não queria que o povo dele estivesse enganado por deuses que eram deuses falsos, na verdade, que eram ideias cruéis, que na verdade eles promoviam isso. A manutenção de um povo que Deus chamava de seu num local daquele era simplesmente colocar eles dentro da cova do jacarés lá, meu amigo. Eles seriam devorados rapidamente, não só por aquele povo, que era um povo cruel, mas também por tudo que poderia se desdobrar desse tipo de relacionamento. E a gente vê que quando Israel vai entrando, tem pessoas que falam, não, eu quero servir ao seu Senhor. Né? Então, o expulsar aqui não é matar, não é eliminar, é expulsar, mas quem quiser se ajuntar, que se junte, né? E a promessa é tão clara, quem quiser fazer parte da minha aliança, né? Então faça isso, tal, né? Então é interessante, Israel estava indo lá para extinguir os maus costumes, né? As falsas crenças, né? Deuteronômio capítulo 7, verso 5 é bem claro em relação a isso. Porque foi dito assim, ó, o conselho de Deus é expulso, elimine e tal. Mas quando Deus vai ser específico sobre o que eles deveriam fazer, ele diz assim, porém, assim lhes fareis. Tá aqui, ó. Derrubareis os seus altares. Quebrareis as suas colunas, que eram os postes, né, ídolos. Cortareis os seus bosques sagrados e queimareis no fogo as suas imagens de escultura. Tá aqui. O maior interesse de Deus era o quê? Era limpar a fé daquela terra. O título dessa lição de segunda eu poderia sugerir o seguinte, os incomodados que se mudem. Boa. Porque pois é. Eles estavam chegando lá, falaram, não é assim? Então tá bom, então a gente cai fora. Eu não sei assim, se você... Perdão, foram 400 anos de graça, né, que Deus deixou ali para os cananeus. Foram 400 anos avisando e chegou ao limite. Então, assim, a graça de Deus tem limite, pastor? Tem limite, mas a minha com o Fabrício já era, viu? A nossa. Olha, eu acho que a beleza desse livro, aqui começando a estudar o livro, eu acho que é uma das coisas mais lindas que ele já trouxe pra gente até o momento, quando a gente para pra estudar mesmo, é o interesse que ele tem de mostrar, de revelar, ou de lembrar quem Deus de fato é. Então, na lição anterior, não sei, as anteriores, a gente estudou muito sobre a questão de que Deus é amor, né? E, ao mesmo tempo, é difícil imaginar um Deus que é amor e que é justo, né?
E parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque parece que quando a gente ama, a gente passa a mão na cabeça, a gente pode, né, aceitar tudo e tal, etc. Não é assim. A Bíblia é clara em dizer que Deus é amor, mas ele também é justiça. E um Deus que é justo, ele não pode conviver com a injustiça, ou com aqueles que praticam a injustiça. O Deuteronômio tem essa característica de apresentar as pessoas como eles podem viver uma vida justa. Exato. Os mandamentos existem para isso. Tanto com Deus como com os seus semelhantes, né? E é interessante porque quando a gente começa a só ver por esse prisma de um Deus que chega lá e expulsa, quebra tudo, quebra os altares, né? Teve até um episódio algum tempo atrás, né? De um pastor que quebrou uma imagem muito simbólica pro nosso país, etc. Pra América do Sul toda. E como isso é ofensivo. Imagina chegar lá e quebrar os altares, quebrar os ídolos, né? Destruir os lugares onde o pessoal adorava. Parece uma coisa muito brusca, né? Mas quando você para pensar na forma como era a adoração desse povo e o que essa adoração exigia de quem estava adorando, era muito difícil. Você imaginar, aqui quando é orientado, né, quando foi invadir alguns lugares específicos, era para matar desde o menor até o mais idoso, imagina? E Deus conhecia a realidade da adoração e da forma impregnada que o pecado e a iniquidade estava no coração de cada um deles. Por isso Deus é um Deus que faz juízo, e é o único para fazer juízo, porque ele faz e sempre vai ser justo. Mas por que Deus queria destruir esse tipo de adoração? Porque ela era contra a vida. Ela era contra a própria existência. E diminuía o ser humano a uma criatura, né? Sim, era uma forma de literalmente descaracterizar quem a gente é e como Deus nos criou. Sim. Então, quando Deus vai direto ou confronta diretamente esse sistema de adoração falso, que deturpa o ser humano, que mata o ser humano, que oferece ele como se fosse um pedaço de carne para poder satisfazer o desejo de algum Deus superior, ou destrói a sua sexualidade. Tivemos uma lição fantástica, né, anteriormente aí, e a prostituição estava muito presente nos cultos feitos a esses deuses, que não eram deuses verdadeiros. Deus, quando ele entra para destruir, ele está dizendo, de certa forma, dizendo assim, olha, eu vou preservar aquilo que tem de mais importante, que é você. A sua vida, a sua subsistência, porque não dá para vocês viverem aqui nessa terra nova, linda, maravilhosa, vivendo desse jeito. Então, foi um ato de amor, né? Então é fantástico, Deus, mas sempre com essa porta aberta. Olha, vocês não precisam ver assim. Quem quiser viver da forma como eu estou orientando, será bem-vindo. Gente, avançando aqui, vamos para o nosso Comente na terça-feira. E aqui, gente, a gente vai ampliar um pouquinho essa questão de influência, né? Influência de Israel lá, a influência negativa que Israel sofreria, né? Se não, o povo não saísse. E na página 45 tem um assunto interessante aqui, ó. Olha só. Estou aqui na primeira parte, na última parte grifada aqui, ó. Não se tratava apenas de adorar outros deuses. A punição contra os cananeus foi ocasionada por suas práticas más e perversas. Aí vai explicar um pouquinho, ó. E ainda assim, o Senhor aceitou todo indivíduo que arrependesse, embora as nações como um todo fossem destruídas. Israel não deveria ter um exército permanente, mas depender de Deus para a vitória. E aqui é interessante, porque esses povos já tinham um líder, um cabeça, um que sentava no trono, né? E esse que sentava no trono era uma referência até que depois, com o passar do tempo, se tornou um deus, né? Alguns já assumiram. O faraó já tinha esse título como um deus, né? E Deus, ele era averso a isso, porque sabia que o homem ia acabar adorando a criatura, né? Colocando os homens, dependendo dos homens. E aqui, gente, eu vou abrir um parênteses aqui para trazer para os nossos dias. Hoje o povo faz a mesma coisa. Colocam na figura de um governador, de um prefeito, de um presidente, como se fosse a solução, né? E nós vemos que Deus está querendo desde lá, falando assim, o homem não é a solução. Não são as armas, não é a ideologia, não é a política que vai solucionar os seus problemas, mas eu como um Deus, né? O que vocês acham sobre isso, essa influência negativa aí? Bem, quando a gente olha para tudo isso aqui, a gente fica pensando, né? O povo que estava lá naquela terra, eles chegaram num limite. Não dava mais para Deus poder interagir com isso. As lideranças deles simbolizavam não tão somente lideranças, eram quase que realmente deuses. Né? Ofensas. Exato. Os costumes deles eram costumes que diminuíam a figura humana, né? A dignidade humana, diminuíam os relacionamentos, diminuíam a importância dos seres humanos. Os relacionamentos que eles tinham, agora eu digo até sexuais, eram extremamente pervertidos, né? Era uma situação extremamente precária, né? A sexualidade, a maneira como se encarava isso. E o que a gente nota em meio a tudo isso? É Deus falando, olha, não dá para ser por aí, não é por aí.
Porque o que eles agora estão vivendo é o que eu estou tentando evitar para vocês. Vocês conviverem com eles é vocês, de certa forma, se acostumarem com isso. Porque seria natural para eles, natural nosso, a perversão, claro. A maldade, é natural nosso. É interessante, Deus sabia disso. Eu acho assim, um ponto muito legal pra gente poder parar pra pensar, porque a gente fala disso, né? Igual a gente tá fazendo aqui agora. A gente fala, perversão, cuidado com isso, cuidado com a questão da sexualidade, cuidado com a questão da sua perversão moral, cuidado com o poder, cuidado com tudo isso. Mas são coisas que são tentações pro ser humano. Uhum. As pessoas gostam disso. Comuns do dia. Elas gostam. Eu vou falar o quê? Rapaz, enquanto mais as pessoas mergulham em perversão, mais perversão elas querem. Uhum. Quanto mais as pessoas têm um pouquinho de poder, mais poder elas querem. Enquanto as pessoas elas têm mais oportunidade de ofender o próximo, de mostrar poderio contra o próximo, mais ele quer fazer isso, porque é uma tentação pro ser humano. Então Deus fala, não dá. Mas, assim, sabe, um milagre, assim, o que eu vejo de mais bacana em tudo isso aqui, que até mesmo essa parte, ela comenta aqui, é que Deus, ele sempre respeitou e Deus sempre acolheu com muito carinho as pessoas que, mesmo em meio àquele contexto que viviam, queriam ter uma deixavam brotar no seu coração a oportunidade de Deus falar com elas, de se converterem, de desejarem, mesmo sem experimentar nada, mesmo sem nenhum tipo de história, mesmo sem nenhum tipo de referência passada, ensino. Né? Você tá entendendo? Uma das histórias que eu mais amo, assim, Raabe é fantástico. Eu amo as histórias do Antigo Testamento, né? Raabe me chama muito atenção. Em primeiro lugar, porque era uma mulher, cara. Josué não tinha vantagem nenhuma em contar a história nas conquistas, porque os primeiros 12 capítulos de Josué vai falar das conquistas, depois a divisão da terra, os últimos 12 capítulos. E justamente nessa parte, ele gasta das conquistas de Israel um capítulo e não sei quantos versos para poder contar a história de uma mulher que é prostituta dentro da história de Israel. Cara, isso era extremamente uma desvantagem imensa. E moralmente também não era bom falar isso. Não era bom falar isso. O que me faz pensar que isso só era verdade, porque se não fosse verdade, por que você colocou uma história dessa pra dentro de casa? E agora o que eu vejo é o seguinte, por que Josué contou essa história? É porque se nos 12 primeiros capítulos de Josué estavam ali as conquistas de Israel, a primeira, a melhor conquista, a mais importante não era de cidades, destruir de muros, não era material, era o coração de uma mulher que foi prostituta, que vivia dentro de uma cidade, no povo cananeu, tudo arrebentado. Luiz, cara, essa é a questão, é o maior interesse de Deus. Luiz, agora imagina, olha como é legal isso aqui, você, até no finalzinho aqui da lição de terça-feira, fala assim, ó, você consegue ver de maneira mais clara as ações de Deus, as ações de Deus são... claras que as ações de Deus são consistentes ao longo da Bíblia? Eu achei legal essa pergunta, porque quando a gente começa a perceber isso, eu fico agora pensando, você comentando, tentando dar uma descrição, eu fico entendendo agora por que Deus queria destruir aquelas muralhas. A quem Deus queria salvar naquela cidade. Olha, todo o recurso bélico, a estratégia que Deus usou e o cuidado, porque aqueles dias que Deus usou ali, os 7 dias, eram dias de graça. Não era só para Raabe abrir o coração, era para quem quisesse, porque já tinham muitas provas, tinha o Egito, tinha o mar, tinha o Jordão, tinha um monte de coisa que ninguém ali, entre aspas, aí de fato, entre aspas, não, pode tirar, ninguém era inocente, o pessoal sabia e sabia o poder daquele Deus. E eu acho fantástico porque eu fiquei pensando nisso aqui, rapaz, Deus destruiu tudo aquilo porque queria uma mulher, cara. E fazer dela extraordinário. O resultado da sua descendência. E eu quero até fazer uma daquelas aplicações, que às vezes as pessoas fazem umas aplicações meio forçadas, né? Não faz, então a gente tem que ficar... a gente tem que cuidar com isso, mas tem um detalhe aqui, cara. Eu estudei bastante a história de Raabe. E tem no capítulo 2 de Josué, verso 15, uma frase aqui que para mim é tudo e que eu acho que é uma lição, um convite de Deus pra gente. Olha só. Ela não os fez descer por uma porta, capítulo 2, verso 15 de Josué. Ela não os fez descer por uma corda pela janela. Ela então os fez descer numa corda pela janela, pois a sua casa estava sobre o muro da cidade e ela morava sobre o muro. Quem era Raabe? Uma mulher que vivia numa terra ímpia, mas que enxergava tudo o que estava acontecendo com o povo de Deus. E ela vivia onde? Em cima do muro. No muro. Em cima do muro. E uma hora decidiu sair do muro. Em cima do muro. Quem sou eu nessa terra? Eu vi ali naquela tirinha o garoto com um pé lá e um outro cá. Você viu esse momento na tirinha? Deus está convidando pessoas que, embora neste mundo, estão ouvindo a sua voz no seu coração.
estão acolhendo uma frase, uma canção. Deus está convidando essas pessoas a fazer parte do povo dele. E ele está falando assim, sai do muro. Não fica em cima do muro, o muro não pertence a mim, porque a primeira coisa que Deus destrói lá na terra de Jericó foi o quê? Derruba o muro. Então não tem muro nessa história. Deus está convidando a gente a poder fazer parte de tudo isso. E a gente vê que mesmo em atos poderosos de Deus, Deus foi capaz de destruir barreiras, mas o seu poder, infelizmente, não conseguiu destruir o coração duro que não queria aceitar aquela idade. O contrário de Raabe, né? Que desconstruiu, né, essa barreira que ela tinha, ela acabou saindo do muro, né? Fenomenal. Bom, gente, nós vamos avançar para nossa parte do hipertexto, né? Aqui na lição de quarta-feira, isso, no Compare. E você que está nos assistindo aí, se você já tem a sua palavrinha, o seu comentário, coloque aí no YouTube, escreva aí o seu comentário, a gente vai gostar de ler aí os seus comentários, tá? Ô, pastor Adriano, posso só reforçar a questão da hipérbole aqui, que é um ponto importante, vai né? Lá, tem muita galera que fica assim, aqui, pensando e tal, Deus é mau, manda matar todo mundo, matou criança e tal. E a gente percebe que é o famoso expressão, como é que é? Quando você fala, vou te matar, Vanessa. Não vou te matar, tá? Figura Mas de linguagem. É força de expressão, não é uma figura de linguagem, é a famosa hipérbole, né? E você percebe isso muito também nos relatos da Bíblia, né? Por que a gente queria mencionar isso? Porque alguns ainda têm alguma certa dificuldade, né? Às vezes até por não considerar a realidade da forma como eram escritos os textos nos dias da Bíblia. Mas é muito importante que as pessoas saibam de que quando Deus ele mandava literalmente destruir tudo, ele mandava destruir tudo aquilo que era contrário à própria felicidade do povo, à própria subsistência do povo, né? A gente já até mencionou aqui os altares e tal, etc. E isso é tão real porque quando Deus manda Josué, por exemplo, dominar o monte, depois quando ele volta lá, ainda tinham cananeus, ainda haviam cananeus. Então, e quanto aos cananeus? Deus ama os cananeus como ama também o povo de Israel. Sim. Deus ama aquele que está distante, Deus ama aquele que está na prática da prostituição, como também amava Raabe. Então, Deus, ele ama a todos, mas Deus, ele não vai aceitar o pecado. Não vai passar o pano. Não vai fazer isso. Mas em relação ao pecado, Deus, ele tem a misericórdia dele, né? A graça que a gente comentou. Deus não vai lá e destrói, ou manda destruir. Ele alerta. Ele fala antes, se arrependa, volta pra mim, faz isso. Ele dá a letra certinho. Qual que é o salário do pecado? É a morte. Então, a pessoa que recebe a orientação, recebe toda a misericórdia de Deus e mesmo assim rejeita, ela vai passar pela morte, que é o salário do pecado. Então, a destruição vai acontecer. Mesmo que seja a morte. Nesse caso aqui da lição, ela fala que Deus ele queria destruir os altares, né, o paganismo, mas a morte ela acaba sendo uma consequência, porque é o resultado das escolhas dessas pessoas que não se voltaram a Deus. A liçãozinha no começo, tá aqui, até um sutil aqui, mas tem um S aqui. Perceberam que tá no maiúsculo? Parece que é o cara que tá falando, né? Na realidade aqui é Deus falando. Sim, Deus falando. Eu sou uma piada pra você? Então, para muita gente nos dias de Josué, como a gente também hoje, né? A gente acha, não vai dar nada, afinal de contas Deus vai salvar todo mundo. Ele vai salvar cara lá de cima me entende. Ele vai salvar todo mundo que quer. Mas não se iluda, o pecado. Eu acho que é uma lição fantástica dessa lição. O pecado, seja ele qual for, sempre vai trazer consequências. Verdade. Bom, gente, vamos lá. Em Amós capítulo 9, a partir do verso 7, existem vários textos aqui no nosso momento hipertexto, mas eu separei esse porque tem uma ideia muito interessante. Lá o profeta Amós diz o seguinte, capítulo 9, a partir do verso 7, diz assim, acaso vocês, israelitas, são mais importantes para mim do que os etíopes? Diz o Senhor. Tirei Israel do Egito, mas também tirei os filisteus de Creta e os sírios de Kir. Olha só, que não está na Bíblia, mas Deus agindo em todas as nações. Olha que interessante. Eu, o Senhor soberano, vigio as nações pecaminosas de Israel, e eu o varrerei da face da terra, mas jamais destruirei por completo o povo de Israel, diz o Senhor. Aqui a gente vê agora Deus também trazendo juízo e maldição sobre Israel, né? Olha o verso 9. Pois darei ordens e sacudirei Israel com as outras nações, como o trigo é sacudido na peneira, mas nenhum trigo se perderá. Então nós temos aqui, é muito claro isso, né? Que Deus ama todas as nações. Porém, existem regras para o jogo, né? Deus ele joga limpo, como nós estamos falando aqui, né? E eu queria aqui, antes da gente ir para a nossa palavrinha, eu queria saber de vocês, como enxergar amor na destruição? É possível isso? Não é meio paradoxo isso, né? Como assim? Deus é um Deus que destrói, mas é um Deus de amor? Por que Deus destrói? Toda vez que você pensa assim, é possível conciliar as duas coisas? Imagine uma cirurgia, né? O cara tá com um tumor na cabeça, no estômago, algum lugar, né?
Você vai ter que fazer uma cisão, você tem que cortar. Tem que abrir, você vai ter que tirar o que for necessário para que a vida se mantenha. Então, essa visão, às vezes, unilateral de quem é Deus é amor, então ele aceita tudo porque ele me ama do jeito que eu sou. Acho que até Max Lucado, né, falava muito nisso, né? Deus nos ama, nos aceita como a gente é, mas ele se recusa a deixar a gente do mesmo jeito. Ele quer transformar a nossa vida. E Deus não pode conviver com aquilo que destrói a gente. É ofensivo a ele, mas é autodestrutivo para nós mesmos, né? E é interessante, né? Porque Deus, ele tem como característica dele, da natureza, do caráter dele, um Deus que é justo. Um Deus que ama o pecador, mas ele detesta o pecado. E a gente percebe claramente, eu sou nação de Deus enquanto estou com Deus. Então não é uma vez salvo para sempre, não. Ah, mas eu me batizei, mas eu sou adventista. Meu pai é adventista, eu nasci da igreja. Eu fui do clube Caleb. Não, brother, você tá com Deus? Beleza, tem as promessas de Deus, o cuidado dele, a proteção dele. Mas você virou as costas para Deus? Então você vai colher as consequências igual com qualquer outra com qualquer outra pessoa que nunca nem conheceu a ele. Então, essa questão de etnia é muito perigosa, esse bairrismo religioso que a gente tem muitas vezes, né? Esse orgulho, entre aspas, santo que a gente diz, né? De ter a verdade e tal. A verdade não pertence a ninguém, a verdade é uma pessoa. A salvação, ela não é coletiva, né? Ela é individual. Mas a salvação também acontece no conjunto, né? A salvação, ela é individual, ok. Mas ela também tem a esfera do relacional. Então, mas eu não posso depender do coletivo para ser salvo. Ou seja, o meu grupinho faz isso e eu tô no grupinho. Se eu tô no grupinho, eu tô salvo. Eu não amo só você não, eu amo todo mundo. Eu salvei outros também. E tem um detalhe, ó, eu vou sacudir você. É isso aí. Interessante, é porque esse processo de sacudidura, né, de tremer, de separação do joio e do trigo, na realidade, no fundo, é um ato de amor de Deus. Cuidado, né? Porque Deus, ele não quer o pecado no meio do seu povo. Ele não quer um povo que vive uma vida dupla, uma vida, né, em cima do muro, como vivia Rabi. Ele quer alguém que decida ficar do lado dele e permanecer com ele e não sair dos limites daquilo que Deus deixou pra gente. O que o pastor Adriano falou é interessante, né? Sobre o fato de que não é apenas o povo de Israel que é o escolhido. Porque nós, às vezes, temos essa mania de hoje olharmos para nós, adventistas, e falar assim, nós somos o povo da Bíblia, nós estamos no lugar certo e os outros são causa perdida. Então você chega numa pessoa, fala sobre a Bíblia, fala sobre Deus pra ela e de primeira ela fala que não quer ouvir, você já desiste. Isso aí nem vai pro céu, nem vou tentar porque tô tentando, mas ele não quer, problema dele. Eu tô salvo aqui, eu tô garantido porque eu já conheço a verdade, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pensamento que a gente pode ter, né? E aproveita aí, Vanessa, fala da tua palavra que eu tô vendo aqui, não sei se você escreveu a palavrinha aqui. Ela escreveu o espiritual. Não escrevi não. Só os inteligentes enxergam. Só as pessoas espirituais enxergam. Então eu vou dar a dica aqui pra você, Vanessa. No momento hipertexto, o que a gente faz? A gente pega a palavrinha aqui, que é expulsar. Eu falei que o teu tava guardado, né? E a gente faz algumas conexões. Então, expulsar, o que eu pensei aqui, né? Pra você que tá aí assistindo, coloca nos comentários, ó. É só uma, ele vai falar umas 4, quer ver? Não, mas eu tenho várias, né? Falar pra você, Vanessa, também, sabia? Proteger, purificar, santidade, vingar, justiça, mas eu queria destacar o prazo de validade. Porque para Deus expulsar é porque o prazo de validade já era, né? Verdade. E você, Luiz, o que você colocou aí, mano? Eu saquei a palavra obediência. Eu gosto dessa palavra porque ao mesmo tempo que ela é a coisa que eu mais almejo, é meu maior desafio também como pessoa, né? Não é fácil, eu nunca vou ser perfeito nisso, mas obedecer a Deus é muito bom. É muito bom quando a gente vive o clima de obediência, é fantástico. É maravilhoso, cara, porque obedecer. Quem obedece expulsa o erro. É gostoso, cara, é bom. Quando a gente obedece, a gente, de certa forma, elimina o erro. A gente elimina as possibilidades de sofrimento. A gente elimina muita coisa que a gente não quer conviver. E a gente começa a incluir algumas coisas. As bênçãos, os ganhos, né? A oportunidade de ser feliz. Então, eu gosto muito dessa palavra. É interessante, né? Porque Deus expulsou aqueles que estavam ali vivendo contrário à sua vontade, não um povo que não conhecia a Deus, né? Ou o mínimo necessário a respeito do que ele era capaz de fazer. E por conta disso, porque não decidiram obedecer, Deus os expulsou, né? A obediência realmente está bem ligada a isso. A palavra que eu escolhi aqui, eu botei, são duas, né? Mas é a mesma, só que diferente. Livramento ou libertação. Okay. Porque expulsar os cananeus, ou o sistema de adoração que havia naquele lugar, era garantir a liberdade do povo.
e até daqueles que estavam ali, porque não se iludam, tinha muito. E Raabe era uma prova disso, né? De ver naquele ambiente sanguinário, terrível, deturpador, destruidor da imagem de Deus no ser humano. Isso, de certa forma, para nós, como a gente vê, às vezes acontece muito, né? Tem um país vivendo o contrário, a ONU se junta, e juntam uma nação, fazem alguns conchaves e vão lá e invadem. Na cabeça de quem está invadindo, nós vamos destruir aquele sistema opressivo, né? E é muito comum, e essa é uma imagem muito clara para mim quando eu vejo isso aqui. Deus entrando lá para libertar tanto aqueles que estavam lá e que queriam ter uma vida diferente, como também libertando o povo daquilo que certamente, se Deus deixasse ali, ia destruir eles fácil. Puxa vida. Eu acho que a palavra expulsar também tem a ver com a purificação. Eu não coloquei aqui, você estava até olhando aqui, você copiou de mim, tem purificação aqui, ó. Não tinha visto não. Mas purificação, né, no sentido de você precisa expulsar, que nem a nossa vida a gente peca muito, né? E se a gente tenta eliminar, tenta expulsar esses pecados do nosso coração, muitas vezes os pecados acariciados, inclusive, a gente está numa tentativa de purificação, purificar a nossa mente, purificar o nosso coração. Então, purificação seria a minha palavra. E olha, toda vez que Deus orienta algo assim, como fez, né, com Saul, também com Josué e outros mais, e eram deixados de alguma forma, algum tipo de raiz, sempre crescia e trazia problema. Achei uma lição linda de Davi, né? Quando ele vai, derruba o gigante. A primeira coisa que ele faz, antes do cara, quem sabe, voltar à consciência, né? Ou levantar de novo, ele vai, pega a espada e, ó, arranca a cabeça. Eu queria fazer uma pergunta aqui que tá, né, nesse compare também. Pastor Luiz, que tá mais quietinho agora. Misericórdia. Aqui, ó, uma pergunta que muitos se fazem, né? A gente tá na pandemia ainda de Covid, embora a vacina já esteja aí, a gente continua convivendo com esse vírus e vamos conviver até a volta de Jesus, né? Mas uma pergunta que muitos se fazem, inclusive os incrédulos, onde está Deus na pandemia? Essa pergunta vem depois de uma outra pergunta que a lição faz também, né? E Deus é amor quando ele exerce sua ira, quando ele permite que colhamos o que plantamos. E aí depois essa pergunta, onde está Deus na pandemia? Boa sorte, viu? Manda ver, vai lá. Eu fico pensando, né? Onde está Deus na pandemia? Esses dias agora, eu tive a oportunidade de acompanhar 2 casos, bem particulares. Eu, pela manhã, costumo fazer um culto de oração com algumas pessoas. Principalmente pessoas que estão em momentos de sofrimento, para a gente poder orar juntos. Então eu convido essas pessoas para a gente poder estar juntos e orar. Então a gente faz algumas reuniões via Zoom, via vídeo do WhatsApp. A gente, às 6h30 da manhã, normalmente, a gente ora juntos para poder suplicar a Deus por alguma coisa, né? E recentemente eu estava orando por 2 irmãos que, internados por causa do Covid, tiveram aí vários tipos de desdobramentos no seu organismo. Inclusive, um deles precisou ser entubado, ficou aí uns 20 dias entubado. Jovens, meninos jovens e tal. E junto com a esposa de um deles, estávamos ali em oração, não só pelo outro irmão também, que agora precisava se recuperar, que teve uma trombose no pulmão, enfim. Então a gente precisava muito mesmo, porque são jovens, pessoas muito queridas e tal. A gente queria muito que Deus pudesse salvar a vida deles. E Deus nos deu a oportunidade de presenciar esse milagre, de ver dia a dia coisas irem acontecendo até o ponto do outro irmão ser estubado, e depois de ser estubado, ele poder, muito bem, sair da sedação, e aí aquela coisa toda, e ver a esposa, até chegar a voltar para casa e participar da gente no culto pela manhã. Então foi lindo. Por outro lado também, eu estive com 2 irmãs que estavam orando por sua mãe, que já idosa, estava também internada com Covid. E, de certa forma, nós oramos uns 21 dias, mais ou menos, direto, pedindo a Deus. E estávamos até vendo muitas melhoras acontecerem, mas infelizmente aquela senhora faleceu. E aí fica a pergunta, onde é que está Deus na pandemia, né? Deus está à disposição. Onde é que está Deus? Ele está no céu, à disposição. Ele está à disposição porque ele ainda está consolando aqueles que choram. Ele está à disposição porque ele está dando oportunidade para aqueles que ainda não o conheceram. Onde é que está Deus agora? Deus está trabalhando no coração de quem está doente, mas no coração das famílias também. Deus está trabalhando no coração de alguns que estão agora podendo enxergar o valor da vida. Algumas pessoas estão saindo transformadas, mesmo depois de passarem tanto aperto. Outras pessoas estão dando mais valor à vida depois de passar por essas situações. Onde é que está Deus agora? Deus está a um passo de chegar aqui, mas Ele está ainda aguardando que pessoas se convertam. Onde é que está Jesus agora?
Ele está no mesmo lugar que esteve quando eu sofri, quando o outro sofreu, quando alguns não resistiram, quando alguns conseguiram êxito. Ele está no mesmo lugar, a um passo de chegar nessa terra, para poder executar o seu plano de salvação. Só que durante esse momento, desse próximo passo, ele está dando oportunidade para as pessoas. Deus continua acolhendo, continua sendo Deus, continua sendo amor, continua transformando, e Deus está lá. Simplesmente agora dando tempo para quem precisa, para quem ainda não enxergou. Porque se não fosse o tempo que Deus tivesse dado para Raabe, a centelha do coração dela não teria se tornado em conversão ao ponto de se tornar tataravó de Cristo Jesus. Porque foi isso que ela foi. Para os cananeus, para o povo de Israel. Para todo mundo, inclusive para mim. Inclusive, o Apocalipse vai terminar, até falando de hipertexto aqui, vai comparar o que é feito no Deuteronômio. Parece que Deus faz juízo de forma imediata, né? E quando você lê rapidamente, né? E todo mundo parece que deseja sempre nessa pergunta, né, Van? As pessoas parecem que querem o seguinte: cadê Deus? Por que Deus não se manifesta agora? Quem não faz justiça? Rapaz, será que você, talvez a pergunta que eu faço para todo mundo que nos ouve, tá pronto para Deus chegar agora e fazer justiça? E expulsar quem tem que expulsar? Porque, de acordo com Mateus capítulo 25, verso 41, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos e para todo aquele que estiver com ele. Então, será que eu, nesse momento, estaria pronto para poder receber a Cristo Jesus e nessa hora poder receber a santa expulsão que Deus fará do que é mal definitivamente? E eu quero receber isso, mas talvez nesse minuto Deus está aguardando que eu tome as minhas decisões para me preparar. Você me fez lembrar da morte de Jesus e dos ladrões na cruz, né? Porque um deles se arrependeu e no último minuto ele foi salvo. Mas em nenhum momento Deus falou assim: eu vou tirar você dessa cruz porque agora você se arrependeu, eu vou te tirar daí para poupar o teu sofrimento, para que você não morra, para poupar a tua vida. Não, ele morreu, mas morreu salvo. Então, e Jesus com ele ali ao lado dele, pregado da mesma forma. Então, a tua colocação, eu acho que deixa mais claro uma percepção em relação ao que você perguntou ali na lição. Eu vou até voltar um pouquinho aqui, na lição de terça-feira. Você consegue ver de maneira mais clara que as ações de Deus são consistentes ao longo de toda a Bíblia. São consistentes. Então, muitas situações acontecem, a gente não compreende na hora. Por que Deus permitiu uma dor, uma morte, mas ao longo do tempo, talvez não em vida aqui na Terra, mas talvez a gente só vai compreender lá no céu. Essa pergunta carrega um imediatismo. A pessoa quer que Deus... Como assim? Tá acontecendo um monte de tragédia e Deus não tá fazendo. Porque na cabeça dele... Deus não faz nada? Deus tem que parar com o sofrimento. Mas, geralmente Deus, o dele, né? É isso, mas Deus não está pensando no aqui e agora. E Deus está fazendo dessa situação uma situação propícia para que os muros do coração sejam derrubados, para que a eternidade entre, né, e possa ser aceita, né? E a gente tem que entender o seguinte, né? Que Deus, ele não passa a mão nas consequências. Ele pode ter passar pano nas consequências, mas ele pode amenizar. A gente olha com tantos mortos na pandemia, mas poderia ser pior. Poderia ser pior, né? Quando você falou da cruz do Calvário, esses dias eu coloquei na internet uma frase assim, ó. Jesus é o mesmo que não impediu que a graça chegasse ao ladrão, mas também não impediu que a pena capital chegasse até ele. Entendeu? Então, assim, Deus está mais preocupado com a eternidade do que as consequências da terra, né? Eu ouvi uma frase, um cara também pregando, né? Achei legal, ele só cortou e colocou só essa frase, né? Se Deus não curar, ele vai ressuscitar. É muito bom. Mas é verdade, porque às vezes a gente vê esse padrão de Deus, né? Claramente, ele permite o mal, desde o céu com Lúcifer e tal, ali no Gênesis até capítulo 6 e tal, aqui também com o povo cananeu, com o povo de Israel, e o final termina aqui em Apocalipse claramente, olha, o mal não vai ultrapassar o cálice, não vai. Então, ao mesmo tempo, essa pergunta imediatista, como é que tá? Deus tem braço cruzado, não vê nada, vê meu sofrimento, ele vê sim. E uma hora ele vai acabar com todo o sofrimento. E esta é, quem sabe, antecipadamente, uma pequena amostra já descrita no livro de Deuteronômio. É isso aí. Muito bem, gente. A gente vai fazer agora a rodada final para terminar. O assunto é muito gostoso, interessante, né? Aqui nós teremos também a respeito de juízos, se o juízo de Deus ele é condicional ou não, né? É interessante, Deus é o único ser que avisa que vai fazer algo ruim, mas a intenção é fazer coisas boas. O homem, quando ele fala que vai fazer coisas ruins, ele faz coisas ruins. Deus anuncia as coisas ruins para poder salvar o indivíduo, né? Mas agora, eu queria jogar aqui para a gente terminar como palavra final, né? Vou começar aqui para o pastor Luiz. Pastor, imagine agora você poder falar com uma pessoa que se sente que o caso dela é perdido, como se fosse um cananeu da vida, tá? Tá ali perdido e não tem solução para mim. Que palavras você daria para convencê-lo ou mudar de ideia de que ele tem solução? Olha só, eu acredito que eu poderia colocar que as minhas palavras, ela é o título aqui da lição de quinta-feira. Deus conhece o seu coração.
Então não importa o que você esteja passando agora, qual é a tua questão, qual é o teu desespero, qual a tua dúvida, qual decisão você tenha que tomar, qual é a situação que hoje está te colocando num rolo que ninguém imagina, decisões erradas que já trouxeram consequências que ainda não saíram de você, não foram contadas. Não importa o que esteja acontecendo. Deus conhece o teu coração. Agora, o mais legal de tudo é que Deus pode pegar o teu coração, independente das circunstâncias, e fazer a morada dele. E se Deus habita no teu coração, grandes coisas acontecem. Milagres surpreendentes, transformações incríveis. Deus, ele habita para transformar. A intenção de Deus era habitar na terra dos cananeus para transformá-la através de um povo. E Deus pode transformar o seu coração, como essa terra árida, difícil, cheia de maus costumes ou erros. Deus pode habitar aí, bem no teu coração, e fazer desse lugar um lugar maravilhoso. Uma palavra até que nem foi explorada aqui por nós, que foi a palavra santo. Deus chamou o seu povo de santo em Deuteronômio capítulo 7. Santo porque Deus os separa, os retira do que é comum e faz aquilo ser dele, exclusivamente dele, para os propósitos deles, para as bênçãos dele. Então, se alguém se sente assim, deixa Deus chegar no teu coração, porque ele já sabe o que tem aí, viu? Fica despreocupado, você não tem que limpar nada para receber ele. Deixa ele chegar que ele arruma bagunça e Deus vai gostar muito disso. Fabrício, o que você diria para alguém assim? Olha, além de conhecer o coração, eu acho, quando eu vejo aqui esse final da lição, eu vejo um Deus que tem profundo interesse da gente conhecer o coração dele. E conhecendo o coração de Deus, as intenções de Deus, a gente pensa, Deus invadiu, né, conquistou Canaã. Imagina, Deus estava querendo salvar um povo perdido. Deus, assim como veio até nós, que eu um dia estava perdido, distante de Deus, Deus veio até mim. Então, se Deus me alcançou, ele pode alcançar qualquer pessoa. Então, Deus, quando vem com os juízos, na realidade, dizendo as consequências do que pode acontecer com o pecado, ele está dizendo, meu filho, eu não quero isso para você. Eu tenho outra opção para você. Eu tenho uma nova vida para você. Se você conhecer de fato o que está no meu coração, você vai perceber que seguir o teu coração é furada. É enganoso. Não vai te levar a lugar nenhum, né? Vai te levar só a sofrimento, né? Então, Deus, ele conhece que o nosso coração, ele é mau. E até a Bíblia diz que a gente não pode nem conhecer a nós mesmos, nosso próprio coração, né? É corrupto, é infinitamente corrupto. E Deus conhece nosso coração. Deus sabe de que se eu for manter as escolhas ou planos que às vezes eu alimento meu coração, eu só vou trazer sofrimento para mim. Para minha família, para meu ministério, para o meu casamento, para minha saúde. E Deus gostaria que a gente tivesse total convicção de que se tem alguém que realmente conhece o profundo do nosso coração, essa pessoa é Deus. E ele sabe, e nós também, que no fundo, apesar de sermos assim tão tortos, né? A gente no fundo, a gente queria viver diferente, a gente queria viver uma vida melhor, a gente queria ter paz, a gente queria saber que tem um Deus que nos ama, que não tá aqui para nos destruir. Deus sabe, lá no fundo ele sabe. Mas ele sabe que se a gente dá vazão à nossa capacidade de querer fazer, resolver e querer andar sem ele, não querer caminhar com Deus, que é uma vida de santidade, a gente só vai ter problema. Então eu diria a você, se permita conhecer o coração de Deus. Amém. Se permita deixar Deus guiar o teu coração, porque não se deixe guiar por você mesmo, vai ter problema. Vanessinha. Eu ia olhar bem no fundo dos olhos da pessoa. Então vai lá. Bem no fundo dos olhos, de óculos ou sem óculos. Ia apontar o dedo pra ela, ou não, né? Se você não aprender pelo amor, você vai aprender pela dor. E aí, depois disso, eu ia chamar um de vocês pra falar o que vocês disseram aqui, que eu achei muito bonito. Essa é boa. Bom, as palavras finais que deixo aqui é de uma situação que já passei, quando eu estava em profunda depressão, pensei em fazer besteira com a minha vida, mas um amor que eu tinha pela minha filha e sabia que ela tinha por mim, não deixou que eu fizesse besteira. Então, se você está nos assistindo, nos ouvindo, lembre-se, tem pessoas que te amam e é um fato egoísta você tentar resolver da sua maneira. Deixa Deus resolver da maneira dele, tá bom? Bom, vamos terminar com oração. Quero pedir para o pastor Luiz, concede para nós a bênção final. Claro. Senhor Deus, a nossa imensa gratidão por esses momentos que passamos aqui, estudando a Tua Palavra, tirando lições práticas para a nossa vida. Que o Senhor, ó Deus, agora acolha a todo amigo que nos assiste, que nos ouve, para que em seu coração o Senhor possa habitar. Amém. Senhor, quanto à pergunta desta lição, e os cananeus o Senhor os ama e também ama cada um de nós. E fará por nós grandes coisas, assim como fez pelo teu povo a quem o Senhor escolheu. Obrigado por isso, fica conosco, nos dê aí
um restante de dia feliz, continuidade das nossas tarefas, a bênção de podermos estar juntos na igreja para falarmos desses assuntos. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Amém. Bom, gente, é isso. Pastor Luiz, obrigado pela presença. Valeu pelas palavras. Fantástico, aí. Muito bom. Tá, volte sempre quando quiser. A casa é sua, tá bom? Valeu. Pastor Fabrício, obrigado aí. Mais uma vez, parceria aí. Amém. Prazerzaço. Bom demais estar com vocês aqui. Show. Vanessa, obrigado, viu? Foi bem, viu? Eu que Foi agradeço. Bem. Tá bom? Fiquei quietinha na minha parte do tempo, mas é a injustiça, né? 3 pastores contra uma jornalista, eu gosto de ouvir, gente. Então, foi gostoso participar aqui. Obrigado pelo convite. E para você que está nos assistindo até agora, se você não curtiu o vídeo, curta o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. E, aliás, aqui na descrição do nosso no YouTube, tem links para você seguir a gente no Spotify, no Deezer, ouvir o nosso podcast, tá bom? Nos vemos aí na próxima semana, se Deus assim permitir. Valeu!